Mateus, por favor, venha e abençoe essas pessoas mais uma vez. Estamos felizes que você está aqui. Eu tenho que concordar com você. Um ano atrás, eu não pensaria que eu estaria aqui pregando. Eu quero mencionar também que isso é muito novo para mim. Eu nunca planejei estar aqui. Eu sempre me vi pregando em vídeos, eu dizendo que eu queria ser missionário em algum lugar, mas eu não sei de onde veio essa ideia, eu não sei por que eu disse isso, eu não sei como originou isso, mas fora daquela época, eu nunca me via pregando assim. Eu não sei se estava no meu coração, mas como meu pai tem testemunhado, eu nunca me imaginei pregando aqui no palco. Eu nunca esteve na minha personalidade, mas me deixa saber estar aqui nesse momento. Deus colocou uma palavra no meu coração, não é algo que eu planejei, mas Deus tem guiado. Eu namoro Baton Rouge, eu estou lá fora, foi onde Deus me levou. E eu nunca fui rebelde, eu e minha esposa sempre obedecemos a palavra de Deus em nossas vidas. E estar aqui neste momento não é algo que eu havia visualizado, mas Deus tinha um propósito. E o seu tempo é perfeito. Estou aqui hoje por um propósito específico e você está aqui também por um propósito. Eu creio que tem uma palavra no meu coração. E você que está me assistindo online, Deus irá fazer algo especial neste país. E nós podemos até nos apegar com as coisas, como as coisas estão ruins, recentemente, podemos olhar para trás e ver o que tem acontecido com este país, como está ruim. Nunca vi tanta violência, você pode assim dizer. Eu nunca vi esse estado da nação tão perdida. Você pode olhar para essa nação e ver que está bem ruim, mas eu não acredito que é o trabalho do cristão estar apenas apegados com as coisas ruins. As coisas estão ruins, sim, tudo bem. Estou cansado, estou sozinho, esse país está ruim. Não é o trabalho, não deve ser o trabalho do cristão. O trabalho do cristão, acredito que para todos nós cristãos é uma tragédia para aquela pessoa que não operar esses seus dons no reino dos céus. Eu vejo isso na nação, com tanta frequência. Vivemos nossas vidas, domingos, quarta-feiras, e a Bíblia volta, pegamos a Bíblia, lemos, testemunhamos ou não. Sim, mas e é assim que eu quero falar neste momento, não quão ruim essa nação está, mas eu quero falar sobre duas estratégias que têm usado por mais de 1000 anos, e eu quero falar na primeira parte deste versículo, deste culto, como nós podemos vencer as tragédias, como nós podemos viver neste mundo. Vamos olhar para a primeira estratégia e o que nós encontramos na Palavra de Deus. E eu quero começar nesta manhã com um versículo muito comum, uma história que todos nós já conhecemos. Quero te levar para o tempo de Jesus e Barrabás. O tempo na história que a multidão foi apresentada como uma escolha. Poderia escolher, na verdade, poderia escolher vidas, ou poderia o criminoso. Mateus 27, 20 é o título da minha mensagem. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. E o título da minha mensagem nesse dia, a verdade foi crucificada e o pecado glorificado. Nós olhamos para o nosso mundo hoje, o país hoje, tudo que nós olhamos, a verdade está sendo crucificada
nas nossas ruas e o pecado glorificado. E é isso que nós vamos olhar neste dia. Eu acredito que no fim desta mensagem nós vamos mudar esta nação, mudar estratégias do inimigo, porque como cristãos desse mundo nós temos que guiar o caminho, orientar o caminho, com poder em nossas mãos, com verdade em nossos lábios, e quantas vezes nós deixamos de fazer. Pai, te agradeço por essa oportunidade nesse dia, porque nós temos a oportunidade de compartilhar a tua palavra nesse país que é livre. Te agradeço que neste momento corpos estão sendo curados, mentes estão sendo libertas, porque tu és o mesmo Deus que liberta e cura o povo. E os milagres estão fluindo através do teu povo. E nesta manhã eu te agradeço que a tua presença está aqui, a tua ação está aqui. E quando sairmos deste culto, que estamos prontos para tomar de volta este país para o reino dos céus. Em nome de Jesus, digam amém. Olhando para este título aqui, esse tempo que estamos vivendo, este país que estamos vivendo agora, não é nada novo. Parece que é novo, mas talvez você esteja numa posição que você não tenha visto algo tão ruim assim e tão estranho. E a tensão mas sempre tem sido a estratégia do inimigo. Vamos ver Isaías o que diz: a escuridão trocam a luz para a escuridão pela luz. Estamos vendo isso em todos os lugares que olhamos. A verdade tem sido trocada, desvirtuada, sendo julgada, e a mentira sendo glorificada. A nação, nada disso é novo nesta nação. Então, voltamos para Jesus, Barrabás. Vamos olhar para essa história. Mateus 27 a 24. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual destes dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram unanimemente: crucificai-o. Crucificai a verdade, crucifique a salvação, crucifique o único ser perfeito. Crucifiquem. E o presidente disse: mas que mais esse mal fez? Que mal fez este homem? Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto, e o tumulto estava crescendo, ele lavou as mãos, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Sumo sacerdote e os escribas e os idosos, todos estavam guiando o caminho. É fácil para nós, cristãos, culpar a economia, culpar os políticos, culpar a mídia. Mas o que eu vejo aqui é que aqueles que guiaram o caminho crucificaram a verdade. Eram o sumo sacerdote e os obreiros, e isto me chama a atenção. Quando eu li isto, eu sinto o ponto de ter um peso muito grande em meus ombros como cristão no corpo de Cristo. Nós, cristãos, somos culpados por onde está a nossa nação. O que eu vejo na nossa nação e a queda da igreja, a igreja tem deixado a nação cair. Quando acordo, eu vejo esse versículo, eu vejo o estado do meu país, meu Deus, e agora? O que nós fizemos como igreja? O que eu estou fazendo como cristão para mudar isto? O que é que eu posso fazer como seguidor de Cristo? Nós somos filhos do Rei poderoso, tem autoridade nesta terra. Eu vejo, neste momento aqui, a multidão está escolhendo Barrabás, e é uma igreja fraca, uma liderança fraca,
que está confundindo as pessoas, permitindo que as pessoas operem em confusão. E eles escolheram Barrabás. E acontece no próximo momento é que os políticos que estão trabalhando por detrás dos panos, os bastidores, querem manter o poder. É uma luta pelo poder. Aí ele dá a multidão o que a multidão quer. O que diz aqui, sabia que Jesus era inocente. Mas neste momento, ele vê que está formando um caos e ali no seu lugar de liderança, ele pode perder o seu poder. Para manter o seu poder, ele dá para o povo o que eles querem. Eu lavo as minhas mãos e eu não quero ter nada a ver com isto. Então, eu não culpo os políticos, eu não culpo o presidente da esquerda ou da direita. Eles vão fazer o que tem que fazer, mas se nós não estamos guiando o caminho, só existe uma direção que nós temos que ir. Você pode levar isso de volta até para os israelitas. Quando eles saíram do Egito, foram para o deserto, e as pessoas se sentiram sozinhas, não estavam vindo de Deus, se reuniram, pegaram seus ouros e fizeram um ídolo para adorar, adorando um bezerro de ouro, assim, adorando um touro de ouro, bezerro de ouro, como diz a Bíblia. A estratégia do inimigo para que você olhe para tudo menos Deus, olhe para Caim, para Abel. É interessante que a história que se alinha, se voltando para Caim e Abel, quando Caim matou Abel por um desejo egoísta, e ele se preocupava mais com as coisas que ele criou e não se preocupou com o que Deus tinha dado a ele. Ele adorava a si mesmo. É o mesmo espírito que estava naquela época, é o mesmo espírito que está agindo para a multidão que aceitou Barrabás. É o mesmo espírito que está nesta nação, não é um novo espírito, é a mesma estratégia que sempre operou. E sabe o que é interessante? Nós sabemos que são táticas, e você pode voltar para o Testamento. E vamos ver aqui o profeta Zacarias, 2 Crônicas 24, o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? E todas as vezes nós vemos que o inimigo ataca a verdade e coloca a verdade na balança. Então, se eu puder impedir isto, eu vou impedir o movimento. Né? E neste momento, eles, pelo que eles dizem, eles foram para a corte do Senhor. Eles foram para o pátio da casa do Senhor. Nós, cristãos, usamos uma cultura confundida para atacar, e vou dizer novamente, cristãos fracos usam uma cultura confusa que ataca a verdade. Eu não culpo os políticos, eles erram muito, sim, mas eles estão presentes porque os cristãos saíram da mesa. Porque os cristãos tiraram as suas mãos do sistema. Porque os cristãos saíram das universidades, saíram de tudo. Eles soltaram a americana. Disseram, não é minha luta. Então eu não culpo o sistema educacional. Eu me culpo. Eu olho para mim e digo: Senhor, o que eu posso fazer hoje? Como posso mudar isto?
Porque o que eu vejo na palavra de Deus, eu vejo a grande comissão. Olha, eu vou ler a grande comissão para você. E todos nós sabemos disto. Em Marcos capítulo 16, 15 e 18. E disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 17 diz, e esses sinais seguirão aos que crerem. Vamos olhar para isto. Os sinais seguirão quem? Aqueles que creem. Aqueles que creram. Então, não os discípulos, não para as pessoas daquela época, todos que crerem. Esses sinais seguirão. Vamos ler. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Cristãos, você tem poder, você não tem nada que temer, nem hesitar. Nós declaramos a palavra de Deus todos os dias. Você acabou de ler, os poderes fogem, os demônios fogem da palavra. Eu olho nas universidades, eu vejo os demônios ali, e a gente tem medo de ir lá. E os demônios fogem de nós. Então ele diz, se orarem pelos enfermos, eles serão curados. Nós não temos que temer. Nós não temos que desistir. Nós desistimos da educação, desistimos da política, não sei porquê. Nós temos que sentar na mesa e tomar posse de volta. O mal sempre vai sentar na mesa e tomar o seu espaço e lugar. Deus me guia, me lidera, me mostra para onde devo ir, me mostra para a mesa que eu tenho que ir, mostra para onde devo levar a minha Bíblia, mostra o que eu devo fazer com a tua palavra, onde posso colocar as minhas mãos, porque as minhas mãos têm poder. Não é suficiente vivermos a nossa vida no domingo, na quarta-feira, e voltarmos para o nosso canto e vivermos a nossa vida nesse prédio. E de fato, você pergunta, você olha para as nossas cidades, para o nosso país, e eu digo, onde a igreja deixou o pecado fluir, vai colher morte fora das portas. Quando os pastores recusam falar do pecado, e como levar as pessoas para a morte. E quando você vê a nação, estados e cidades sendo tomados pelo pecado, porque não tem mais igreja que crê na Bíblia e que pregam contra o pecado. Há muitas igrejas que estão produzindo pessoas que estão escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. Diz a palavra de Deus que eram os anciãos e os sacerdotes e escribas que deixaram, e tem pastores pregando falsa doutrina e deixando os cristãos viverem no pecado, quando deixou a cultura popular para encontrar a sua verdade e saber que eles estavam pregando um evangelho falso. Quando você tem pregadores e professores tirando as coisas da palavra de Deus, foi escrito para um tempo diferente, agora você está tentando reescrever a palavra de Deus. Então, os anciãos, sacerdotes, que deixaram o mundo, deixaram o povo escolher, as coisas são diferentes então. A cultura é diferente agora. A Bíblia não combina para o tempo deste século e para o dia de hoje. Aqui essas coisas não são mais pecados. Como não é mais pecado? Isso aí é Barrabás.
Mas sabe, não é a nossa responsabilidade somente do pregador, do professor. É a nossa responsabilidade dos cristãos todos os dias. Onde está o nosso povo? Onde está a nossa garra? Onde está a nossa fé? Onde nós estamos colocando tudo isto? E olha, eu me sinto tão carregado, tão fardo, como por onde está indo essa nação. Eu me sinto num compromisso tão grande, porque é algo que acontece todas as vezes que a verdade é pregada. Tem algo que acontece quando nós vemos Zacarias, quando nós vemos Jesus sendo crucificados, quando nós vemos apóstolos, discípulos sendo assassinados, mortos, perseguidos, e é sempre algo que segue. Então eu acredito que nesta nação agora, nós estamos no começo de um dos grandes avivamentos que a gente nunca viu. Precisamos viver isto. E vamos ler a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus? Jesus mesmo disse em João 3:16, este é o julgamento, que a luz veio para o mundo e o homem ama as trevas mais do que a luz, porque todos que amam mal, todos que amam, que não ama a luz, ama a escuridão. Eles sempre não querem a verdade. É por isso que Satanás fez com Caim, a mesma coisa com Caim e Abel. E com Jesus também. O assassinato de Charlie Kirk foi contra a verdade. Ele foi assassinado mesmo assim. Mas eu não olho para o sucesso do inimigo. O seu sucesso é sempre pequeno. É sempre uma faísca. Porque eu vejo quando Jesus foi crucificado, tenho certeza que o inimigo pensou, eu vou calá-lo e vou parar o movimento. Mas não foi isso que aconteceu. Você se volta para Gênesis e Deus diz assim, haja luz e houve luz. A partir daquele momento, a luz entra na escuridão. Agora, a mesma coisa aconteceu quando Jesus foi crucificado. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, foi a salvação que veio. Então, ele cresceu no meio do homem. Então ainda a luz está penetrando a escuridão. Houve luz. E o que aconteceu com Jesus, quando eles pensavam que teria sido movimento que pararia, ele multiplicou. Agora vamos olhar aqui alguns dos versículos. Eu tenho muitas anotações aqui que eu escrevi para falar. Desculpa, ter que pesquisar aqui. Foi bem deletado do meu iPad, mas desculpa. Então nós vemos com Estevão em Atos 7. Estevão foi apedrejado e a igreja espalhada. Satanás pensava que a perseguição seria destruído, mas em Atos, aqueles que foram espalhados pregaram a palavra. Então, Estevão multiplicou o evangelho. Em Tiago 12, a igreja não recuou, mas entrou em oração. Pedro foi liberto da prisão milagrosamente naquela noite, porque eles estavam orando. O fogo da fé. É por isso que eu digo, neste momento na história, estamos vendo que a fé está sendo acendida. Nós vemos o poder de Deus começando a operar cada vez mais, vendo as pessoas se voltando para Jesus, para a igreja. Eu tenho um alerta para as igrejas desse país.
Nós estamos vendo avivamento está acontecendo, mas está acontecendo também um grande acidente com toda pessoa que entra na igreja de Deus. Se você coloca as ideias do homem, se você coloca as ideias do homem na igreja, a igreja não irá crescer. Os cristãos falsos vão ser discriminados. Você deve ter cuidado, muita cautela na sua vida, de onde e para onde você está indo e com quem você está. Escolha a igreja que estão pregando toda a palavra de Deus, não só parte da palavra, não só algumas pessoas. Eu só quero ler as palavras de Jesus. Sim, Jesus é incrível. Nós temos toda a palavra de Deus, sabe como Deus pensa, como Ele é. Nós lemos toda a palavra de Deus. É isto que nós conhecemos Deus através da sua palavra. Então, se você tirar as coisas da palavra de Deus, você não está mais adorando Deus. Você está apenas adorando uma imagem. Paulo, 2 Timóteo 4, foi decapitado, mas ele viveu todo o seu período e a sua palavra não morreu. E quando o inimigo ataca a verdade, que nós estamos vendo hoje, nós sabemos que o avivamento está por vir. Eu vejo a nação hoje. Eu não estou triste. Nós temos visto coisas ruins, mas o meu Deus é maior. As coisas parecem difíceis, mas Ele tem me dado autoridade sobre esta terra. O que Jesus fez, Ele veio trazer a salvação, sim, mas Ele veio nos dar autoridade e poder. E, de fato, eu quero contar uma história. No fim do segundo ano de Jesus, começando o seu terceiro ano no ministério, nós vemos um milagre cômico. Vamos ver para o nosso tempo de escola dominical, se você frequentou. Você lembra, quando eu estava na escola, tinha aquelas historinhas de flanelas. Vamos voltar para aquela época. Nós temos Jesus alimentando 5.000 pessoas. O milagre mais icônico que o homem mais já viu. E 5.000 homens foram alimentados, 15.000 pessoas receberam comida naquele dia. Então, começando naquela manhã, diz que Jesus estava caminhando, ensinando, curando os enfermos, todos que estavam ali. Então, durante o dia, você pode imaginar, enquanto estava fazendo isso, alguém ficava doente, tem aquele homem que foi levado para Jesus. O dia todo a multidão estava crescendo, milhares de pessoas seguindo Jesus. Ali, nos campos, nos vales. E o dia continuou. Os discípulos estavam com ele e essas pessoas com fome. E eles disseram, melhor você enviá-los para casa, estão com fome. Então eles pensavam que eles estavam sendo sábios em dizer isto. Mas Jesus faz algo especial e diz, ele sabia como Filipe iria reagir ao enviar essas pessoas para casa. Ele teria que comer primeiro. E Jesus cobrou a comida, a alimentação do povo. Jesus pediu que alimentassem. Jesus estava fazendo a transição, estava ensinando Jesus a pensar da maneira melhor. Estava a transição de passar o bastão, passar toda a habilidade e dando para eles uma lição. E ele ia caminhar com o coração do homem, com o coração de Deus. Aí Filipe faz o que todos nós fazemos. Ele calcula. Ele conta as impossibilidades. Olha, Jesus,
a gente vai alimentá-los. A gente não está nem perto de comprar comida, muito longe. Para comprar comida é difícil, não há mercado, nada que possamos comprar, é tudo muito longe. E aí chegou André, estava fazendo a mesma coisa. Ele chegou com aquele menino. Eu tenho esse menino que tem 5 pães e 2 peixes. Ele tem, é o que ele tem. Mas é muito pouco para o problema tão grande que temos. O André calcula. Mas o homem apresenta problema maior. Jesus disse que o mais interessante é mostrar é que Jesus trabalhou em cima do que eles tinham. Com 5 pães e 2 peixes. Nós não sabemos de quem é, porque ele estava ali, aquele menino. Alguns estudiosos dizem que ele foi contratado por alguém para carregar a comida. Outros meninos, outros estudiosos dizem que era um menino servo com uma família carregando comida. Ou talvez sozinho, carregando para ele, para ficar dias ali. E nós não sabemos o nome do menino, a sua história, mas estava ali. Mas ele era desconhecido e que alimentou milhares de pessoas. Nós não somos chamados para sermos pregadores, nem todos nós, mas nós somos chamados para alimentar pessoas da nossa cidade que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam de comida. Nós temos bênçãos em nossas mãos, poder em nossas palavras. O menino que nós não conhecíamos, eu tenho isso aqui. Ele era pobre. Nós sabemos que ele era pobre, ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Somente gente pobre carregava 5 pães. E ali estava Filipe calculando, mas o menino poderia ter dito, olha, isso aqui é um problema muito grande. Ele poderia ter olhado para aquela nação e ter dito, essa nação está quebrada, está perdida, e eu não posso consertar, porque eu não sou grande suficientemente para isso. Ele poderia ter calculado e disse, o que eu tenho não é grande o suficiente para resolver esse problema. Só essa comida que eu tenho para esta semana, e eu não terei mais comida para a semana. Se eu der para vocês, eu vou ficar sem. Mas ele deu uma fé de criança. Ele não calculou, ele não relutou, não questionou. Ele ofereceu. E nenhum de algum lugar. E aqui a chave dessa história, que as pessoas precisavam estar perto do Mestre. As pessoas precisavam estar perto de Jesus. E não leva ninguém de nenhum lugar para que você possa levar as pessoas para a presença de Deus. Você foi enviado para pregar o Evangelho. Não importa como é que está a sua educação, o que Satanás disse contra você a vida toda. O que importa é que você está crendo agora. Vamos olhar para o outro lado. Esse menino de qualquer outro lugar parou para calcular custos, porque se ele não tivesse dado o seu alimento, não teria milagre. Quantas vezes foram chamados para fazermos algo, para pagar para alguém, para dizer algo, e a gente não fez? Será que a gente conta o custo de não oferecer? Será que nós e conta o quanto custa se não falarmos nada, se não oferecermos oração, a palavra, se nós dizemos Jesus te ama? Será que a gente consegue perceber isto? A importância disto, este menino de outro lugar que não era ninguém, o que ele tinha em suas mãos, ele ofereceu tudo o que ele tinha. Se não tivesse oferecido, milhares de pessoas não tinham usufruído daquele alimento. Por isso essa história está na Bíblia, para mostrar que Deus ainda está usando pessoas que não são ninguém, desconhecidas, para pregar o Evangelho. Pessoas que não imaginamos. Em Apocalipse fala
do grande acusador. Apocalipse 12, o grande acusador. É ele. E esses pensamentos que estão na sua cabeça, nos seus ouvidos, que você não é bom o suficiente, você está enfermo, você não pode fazer nada, você está quebrado. Quando você era criança, te quebraram e você não será usado por Deus. Não, você não é inteligente, você não conhece a palavra, ninguém gosta de você, ninguém está perto de você, ninguém pode te ajudar. Esse é o acusador. Ele te acusa. E sabe o que eu acho interessante sobre essa história? Vamos ler Apocalipse 12. Vamos olhar para o versículo 10 e 11. E antes, versículo 10, nós temos a história do grande dragão. Ele vai para a guerra do céu. Uma terça parte dos anjos. Ele não foi destruído, ele só foi expulso do céu. Mas ele foi enviado para esta terra. E sabe o que eu quero que você entenda? Que o poder e a autoridade que nós caminhamos com ela. Então, este acusador, esse grande dragão, ele acusa o homem. E aqui ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está nos acusando dia e de noite, acusando a humanidade dia e noite, dizendo para a humanidade que está doente, está quebrada, que não pode ser usada por Deus. Ele disse, todo diz a humanidade. Então nós vemos agora como o inimigo tem atacado a verdade. Sempre tem atacado a verdade. Se for um pecado que não foi arrependido, a verdade não pode prevalecer. Onde há verdade, o pecado não pode permanecer. Então, estão sempre em guerra. Então, o pecado sempre ataca a verdade. Então, quando a verdade não é falada, parece que o pecado está vencendo. E às vezes a gente sente que o pecado está vencendo, a tentação, a lascívia. Mas nós temos uma estratégia que foi dada para nós na Bíblia, no próximo versículo, no versículo 11. E eles o venceram. Olha o versículo. Eles o venceram. Não que vão vencer. Eles já foram vencedores. Eles o venceram. Você entende que nós vivemos uma vida de vitória, não uma vida de vítima. Vivemos uma vida de vitória. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Agora vamos ver esse versículo, analisar esse versículo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E aqui é o alicerce de Cristo na cruz. O pecado remove a acusação e o poder legal de Satanás em sua vida. Então, quando ele te diz algumas coisas, que você não é suficiente, que você não é inteligente, que você não é capaz, você diz, sim, eu sou alguém porque Deus me usa. Talvez eu não seja de algum lugar, não tenho história, não tenho habilidade, mas Deus me conhece, Deus me usa.
E esse é o espírito que nós temos que operar como igreja, como cristãos, nesta terra, para tomar de volta esta nação, para lutar contra os espíritos que tentam nos atacar. Quando nós reconhecemos que nós operando em vitória, toda vitória começa com esta identidade. Nós vencemos porque Jesus já cumpriu. Pela palavra do seu testemunho, nós vencemos. Isso é direcionado para você. E esta é a aplicação que declara que o sangue cumpriu, o seu testemunho, que não é só a sua história, mas é a confissão do que Deus já fez. Eu construí uma grande fábrica, uma grande empresa, no meu testemunho. Quando eu comecei o meu negócio, nós fazemos coisas de couro ou veste. Então veio no momento mais difícil da minha vida, mas um versículo: segure com fé a sua palavra em Deus. Qual é a sua confissão de fé? Você está falando quão ruim seu trabalho está? Ou quando o mundo está tão ruim? Ou como você está? Ou você está declarando quão enfermo está o meu corpo, quão quebrado está o meu corpo, eu fui liberto? Ou você está dizendo, eu fui liberto e salvo, Ele carregou sobre si os meus pecados na cruz do Calvário? É isso que você está declarando? A palavra do seu testemunho e o sangue do Cordeiro. Como você está falando todos os dias? Você está falando a verdade? Declarando a vitória nas circunstâncias? E por último, eles não amavam as suas vidas até a morte. E isto é postura. Render suas vidas em Cristo Jesus. E a vitória vem quando nós morremos. E a verdade está pronta para perder o mundo e ganhar a Cristo. Nós não seguramos as coisas vãs que o mundo tem para oferecer, ou segurar as coisas do mundo. Não. E por último, nós não nos curvamos à cultura. Nós nos curvamos o que a mídia, os políticos ou a cultura popular diz que temos que fazer. Eles tentam ditar como eu devo crer, como eu devo pensar, porque eles sabem que o inimigo sabe que o poder descansa conosco. E sabe o que é interessante sobre este versículo? Em Apocalipse, capítulo 12, aqui é a beleza de tudo. É que Ele nos usa. Deus nos usa. E Ele humilha Satanás. Ele enviou Satanás para a terra e disse: você vai ser humilhado pelos meus filhos. Pense nisso. Ele diz que eles venceram Ele. Nós o vencemos. A humanidade foi usada para esmagar a cabeça de Satanás. Foi por isso que Jesus veio para a terra, para ser humano. E como humano, ser humano usado para esmagar o adversário. E se nós pensarmos assim, se fizermos assim, teremos a vitória. Então, cristãos, está na hora de nos levantarmos e ler a palavra e ver o que está acontecendo na cultura, na educação, em todos os lugares. Essas pessoas que dizem, essas pessoas são apáticas, Jesus me ama, Ele me ama, Jesus não agiria assim, Jesus não falaria assim, Jesus te ama, mas Ele vai falar contra o seu pecado. Olha, a cultura popular quer dizer, não, a cultura é diferente, agora é outra ótica, é diferente agora. É cultura popular. E nós somos guiados por várias pessoas que não são fortes.
Então, nós, como cristãos, se você tem um filho na escola pública, você precisa estar em todas as reuniões de pais que a escola tem, eventos, todas as vezes que for convidado, que tem oportunidade para voluntariar, vá e faça parte, com a Bíblia e com a verdade em seus lábios, defendendo a verdade. Todas as vezes que tem algo na cidade, todas as vezes que tem algo político, se tem um lugar aberto, ocupe-se. Vá com a Bíblia, com a palavra de Deus na frente e a verdade em seus lábios, porque está na hora desse país ter gente forte com a Bíblia na mão e a verdade em seus lábios. Porque, olha, aqui é o que está. Nós não estamos brincando esse jogo como vítima. Não estamos brincando esse jogo como derrotados. Como somos um número grande. Não. Nós temos que agir como vitoriosos. Nós já vencemos com o sangue de Jesus e a palavra do seu testemunho. Nós já vencemos isto. Nós temos a vitória da promessa. Nós temos o poder. Jesus veio para nos dar poder. Ele disse: ide pregar o evangelho, repreendei os demônios. Primeira coisa que fizeram foi repreender os demônios. Isto humilha Satanás. Estava sentado. Ele disse: agora vão. Olha, eu estou dando poder a vocês para envergonhar Satanás. Repreende-os. Tire eles da vida das pessoas. Imponha as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E isto é muito interessante. Outro dia, já vou terminar. Outro dia, era o jogo final do Navy de futebol. E foi muito legal. Eu estou sempre lá com as minhas câmeras. Eu gosto de tirar fotos. Eu sou um fotógrafo. Eu tiro foto dos meus filhos em todos os eventos. E eu registro os eventos. Eu uso minha câmera para entrar nos lugares também. Eu estou ali no campo com os meus filhos. Eu não sou treinador, mas estava com as câmeras. E, de fato, nós fomos para um jogo dos campos com Cleves, com os meninos, anos atrás. E eu entrei no campo com as minhas câmeras. E o Cliff perguntou: você não tem que... Não é para estar lá. Não trabalho para o time. Mas o Cliff tivesse dito nada, eu estava ali com o time. Cliff disse: não é para você entrar ali. Mas tudo bem. Então, teve um jogo, um passe durante o jogo, eu gravei. O Navy estava atacando no futebol. E enquanto estava atacando, o menino estava tirando a foto. E eu vejo tudo acontecer com a minha câmera. E ele caiu, seu cabelo ficou preso no chão. E o seu corpo foi e tocou. Foi todinho dentro do seu capacete. Ele estava todo encolhido. Foi terrível o acidente. E eu, como pai, eu vi acontecer isto. Eu respirei fundo, fui ali com eles. Ele não levantava. Ele pausa por alguns segundos, não tem nenhum movimento. Ele tenta se mexer e quando ele se levanta, ele estava segurando o seu pescoço assim. E naquele momento, nós temos uma escolha para fazer. Quando o inimigo ataca, as coisas ruins acontecem, nós temos uma escolha. O que iremos fazer? E como vamos agir? Eu estava um pouco chateado, não gostei do que tinha visto, que nós estávamos jogando ali naquela situação, e o resultado, e aquilo aconteceu com o menino, todo mundo segurou seu pescoço.
E comecei a orar pelo seu pescoço. Não sei se era sério ou não. Eu não ia esperar. Eu queria ter certeza. Agir e destruir todos os pensamentos ruins, tudo que estava na minha cabeça, destruir tudo de ruim que estivesse acontecendo na cabeça dele. Declarei a palavra de Deus. Eu disse esse versículo: Senhor, tu disseste a tua palavra, que nós íamos impor as nossas mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Eve, diga que você foi curado. Ele não queria ficar em pé. Não, Eve, você vai ficar de pé. Você está curado. Eu soltei, saí do campo e ele entrou no vestiário e ficou bom. Ficou bom, graças a Deus ele ficou bom. Então Deus nos dá uma promessa para nos curar, a poder e autoridade em nossas mãos. Mas o que nós escolhemos? Nesse momento agora, nós escolhemos como corpo de Cristo proclamar a palavra de Deus e cumprir a grande comissão. Todas as vezes que você é confrontado por dúvidas, declara esse versículo: Senhor, tu me deste autoridade e eu irei operar a tua palavra, a tua autoridade. Eu não irei recuar. Você vai ler Apocalipse 11, 12, 11, sempre nos seus lábios. Eu quero ler esse versículo para você. E a minha pergunta para todos nós hoje: igreja, onde está o nosso fôlego? Onde está a nossa garra? 1 Samuel 17, de 40. E disse, pois, os filisteus: sou eu, porventura, um campo a vires a mim? Com paus, os filisteus, com seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Sim, aqui do lado de fora é diferente. E eu vejo as pessoas falando assim sobre o meu Deus. Eu ligo a televisão, eu vejo as pessoas caçoando de Deus assim. Eu olho para o sistema educacional e eu vejo as pessoas ridicularizando contra Deus. E Davi, porém, disse aos filisteus: tu vês a mim com espada e com lanças, e porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tem pessoas que nos estão desafrontando lá fora. E a gente continua indo para a igreja no domingo e na quarta-feira. Igreja, onde está a sua coragem? A sua garra? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e você verá e será tirada a sua cabeça e dada aos pássaros. Essa autoridade que nos é dado. Os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus no centro familiar de adoração, que há um Deus em Baton Rouge, Louisiana. Sim, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Este país foi encontrado na Bíblia, da vontade de Deus, e nós não iremos desistir disso. O nosso tempo agora é o nosso momento de avivamento, momento de milagres. Este é o nosso tempo. É o nosso tempo. Igreja, onde está a sua garra? Vamos, nós temos que nos levantar com a Bíblia e a verdade em nossos lábios para tomarmos de volta esse país, tomarmos de volta a nossa nação. Nós temos poder e autoridade em nossas mãos. Músicos, por favor, podem voltar. E é isso que eu quero fazer neste momento. Eu quero que todos nós solte toda a palavra
do grande acusador. Nós fomos acusados por muito tempo. Na sua mente, diz que você está enfermo, que você não é curado, que você não está curado, que você está quebrado. Mas no momento que calarmos a boca do acusador, é o momento que nós iremos caminhar em autoridade e vitória nesta terra. Então nós temos que desligar. A banda irá tocar, o conjunto irá tocar, e nós vamos abrir o portal. Vamos abrir o altar. E nesse momento o coro vai cantar. Você vai dizer para o acusador que as mentiras dele, as mentiras do acusador não servem. A mentira da falta, a mentira de ser menos, a mentira da enfermidade, toda mentira contra você não prevalecerá, não será boa para mim. Nós vamos falar e proclamar a bondade e autoridade sobre as nossas vidas. O coral irá cantar, você venha para a frente e nós vamos calar a boca do acusador. Vamos tirar toda mentira que nós ouvimos sobre nós. Nós vamos calar a boca do acusador. Venham, venham então. Ele é o Senhor. Sim, Ele é Senhor. Ele é ressurreto entre os mortos, dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu quero que nós cantemos a canção antiga. Eu decidi seguir Jesus. Não olharei mais para trás. Significa que dizer que nós não iremos nos curvar à cultura, à filosofia, iremos nos curvar ao Deus pagão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero que você saia dos seus lugares. Eu quero que você venha para a frente. E esta mensagem foi uma mensagem de declarando quem nós somos em Cristo Jesus. Satanás tem uma voz alta. O mundo tem uma voz alta. Mas mais uma vez eu digo, maior aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo enquanto cantam. Adore. Venham, chegam-se a Ele. Eu não desisto. Atrás não volto, não volto, não. Vamos, canta, igreja. Estou seguindo a Jesus Cristo, a versão deste hino em português. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo,
atrás não volto, não. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor, pela nossa omissão, por não termos a responsabilidade no mundo, no reino, como deveríamos, por permitirmos que o mundo entrasse na igreja, ao invés da igreja invadir o mundo. Nós te pedimos perdão por isso, que tu possa ungir cada um de nós, que aonde o solo dos nossos pés tocarem, que tu venhas nos dar a terra, que possamos ser luz, ser testemunha, que nós possamos permanecer santidade e justiça, que a nossa luz seja um testemunho vivo do que tens feito em nossas vidas, que a nossa vida pregue Jesus, que a nossa vida pregue o Evangelho, que as nossas ações proclamem as bondades do nosso Deus, que damos toda a honra, toda a glória, e todos digam amém e amém. Obreiros, traga os gasofiláceos, sempre abençoamos o servo do Senhor que vem ministrar para nós aqui no Centro Familiar de Adoração. E hoje não é diferente. Se você quiser escrever um cheque para o Centro Familiar de Adoração, queremos ser uma bênção para o pregador. Cante então. Atrás não volto, E nós estamos agora encerrando a live aqui no Brasil. Já estamos com 15 horas e 6 minutos. Foi uma live demorada, né? Mas nós agradecemos a participação de todos que estiveram conosco nesse dia. A participação da Venina, minha irmã, que está acompanhando lá de Palhoça. Valéria Herbert Santos, Deus abençoe. A Zelma, que estava acompanhando e preparando o almoço. Pastor Vanderlei, também Deus abençoe. A nossa irmã Delci Mendes, também Deus abençoe. Valéria Herbert, também Deus abençoe. E todos vocês que estiveram conosco, minha mãe Heralda de Souza, Deus abençoe também. A Gisele, que está também nos acompanhando. Todos os demais. Prometemos voltar domingo que vem, no mesmo horário, às 12 horas e 40 minutos, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Até lá, na paz do Senhor. Call 1-800-288-8350 or join at jsm.org.